Olá, boa noite. Eu sou o Guilherme Menezes e você acompanha a partir de agora o Jornal da Justiça. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, relator de ações diretas de inconstitucionalidade que tratam de dispositivos da reforma da Previdência, decidiu aplicar o chamado rito abreviado, ou seja, o julgamento dessas ações será feito diretamente no plenário da Corte, dispensando o exame prévio das liminares. Você vai saber por quê e vai ver também. Homologado o acordo entre a União e o Estado de Roraima para que o governo federal continue a redistribuir imigrantes e refugiados venezuelanos para outras partes do país. Na época de chuva, todo cuidado é pouco, mas se houver prejuízo, a legislação determina a reparação em alguns casos. Tribunal Superior Eleitoral lança página na internet dedicada aos jovens eleitores. E ainda, direitos autorais. Superior Tribunal de Justiça condena a emissora de TV que usou uma música sem autorização da intérprete da canção. Ações que questionam a reforma da Previdência vão tramitar em ritmo abreviado. A decisão é do ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso. A repórter Viviane Novaes explica agora como isso vai funcionar. Boa noite, Viviane. Boa noite, Guilherme, e boa noite a todos. Olha, o rito abreviado é o seguinte: no plenário, os ministros julgam o mérito das ações, sem analisar previamente as liminares. Aqui no Supremo Tribunal Federal, 4 ações diretas de inconstitucionalidade questionam pontos da reforma da Previdência. Elas foram ajuizadas por associações de defensores públicos, magistrados e também integrantes do Ministério Público. O ministro Luiz Roberto Barroso decidiu aplicar o rito abreviado por causa da importância do tema para a ordem social e a segurança jurídica, para usar as palavras dele. O ministro também pediu informações ao presidente da República, da Câmara e do Senado pelo prazo de 10 dias. Também determinou a abertura de vista ao Procurador-Geral da União e também ao Advogado-Geral da União, com prazo de 5 dias para cada um. Guilherme. Obrigado, Viviane. E a Confederação Nacional dos Trabalhadores no Comércio entrou com uma ação no Supremo questionando a alteração no repouso semanal, uma das mudanças previstas na medida provisória, conhecida como Contrato de Trabalho Verde e Amarelo. Para a Confederação, liberar o trabalho aos domingos e feriados no comércio requer autorização em convenção coletiva após negociação entre o governo, as categorias profissionais e econômicas envolvidas. O relator no Supremo é o ministro Roberto Barroso, que solicitou manifestação da Presidência da República, da Advocacia Geral da União e da Procuradoria-Geral da República antes de decidir sobre o pedido de medida cautelar. A ministra do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, homologou o acordo entre a União e o Estado de Roraima para assistência a imigrantes venezuelanos. O acordo foi homologado em ação apresentada pelo Estado no Supremo, em que pede providências do governo federal em relação aos impactos do fluxo migratório na fronteira Brasil-Venezuela. Ficou acertado que a União continue com a redistribuição dos imigrantes e refugiados para outros estados, enquanto permanecer a crise humanitária no país vizinho. O governo federal também deve manter a Operação Acolhida, que oferece abrigo, refeições e atendimento médico aos venezuelanos. Além disso, o acordo também inclui medidas nas áreas de assistência social, saúde e segurança. No entanto, o processo continua a tramitar na Corte a respeito de pontos em que não houve acordo. Entre eles, o governo federal não concorda em pagar compensação de R$ 168 milhões. O valor é cobrado pelo Estado para cobrir gastos no atendimento médico-hospitalar de imigrantes na rede pública estadual. A ministra Rosa Weber deu prazo sucessivo de 5 dias para que as partes apresentem as alegações finais, começando pelo estado de Roraima. Vamos falar sobre a força-tarefa da Lava Jato. Os integrantes reiteraram o pedido de condenação do gerente de banco suíço David Soares. Ele participou da lavagem de mais de 21 milhões de dólares. Esse valor tem origem criminosa de corrupção ativa e passiva no contrato firmado pela Petrobras para a aquisição de metade dos direitos de exploração de um campo de petróleo de Benim, na África, em 2011.
Neste período de chuva, aumenta o número de motoristas com prejuízos em veículos pela quantidade de buracos nas vias. Mas você sabia que a legislação brasileira prevê que o Estado pague por alguns prejuízos? Veja na reportagem de Fernanda Porto. O meu primeiro carro, eu tinha um outro. Eu tive que vender ele porque acabou com o meu carro. Agora, eu fui sair dali no meio-fio, tinha um buraco tão grande que acabou com o meu carro ali na frente agora, nesse exato momento. O carro aqui já estão tudo estourados, os amortecedores. E o meu carro que é baixo, esses buracos aqui, eles não nivelaram ainda, toda vez que passa, bate. As reclamações são de quem mora ou passa por Vicente Pires, região administrativa a cerca de 17 quilômetros de Brasília. A gente chama Uber, eles não vêm. Fala que é Rua 8, porque eles sabem quais são as ruas que estão prejudicadas. Falou que é Rua 8, eles não vêm. Eles cancelam, então deixa você de molho, aí vem outro, não vem. E assim, até para atravessar ali na esquina, quando está chovendo é complicado. Eu quase caí esses dias ali. A história daqui começa em 1960, quando fazendeiros começaram a ocupar o local. Mas com o passar do tempo, Vicente Pires passou a ser moradia de muitas famílias, se tornando uma região urbana. Hoje, com quase 73 mil habitantes. Segundo o presidente da Associação de Moradores, a falta de planejamento e infraestrutura sempre trouxeram dor de cabeça para a população. O desafio daqui é porque falta tudo, né? Nós tivemos que colocar as águas pluviais, a água potável aqui na cidade que nunca tinha, a rede de esgoto. E agora nós estamos terminando a colocação, por último, das águas pluviais. Aí não tem para onde jogar, não tem onde passar, o que traz a abertura de todas essas ruas de Vicente Pires. E aí quando chega na temporada de chuva, a maioria das ruas estão abertas, aí o que provoca lama, buraco, poeira, erosão, enchente e traz esse caos que nós temos hoje aqui na cidade. Paulo é motorista de transporte escolar. Só este ano ele já gastou mais de R$13 mil com manutenção da van. Porque a gente transporta criança, não tem como a gente chegar e falar que não, a gente passa com um carro com 8, 10 meninos aqui dentro, nesse transtorno aqui. A legislação brasileira responsabiliza o Estado pelo prejuízo em razão da falta de pavimentação, sinalização e buracos na pista. No caso de Vicente Pires especificamente, nós vemos que a drenagem e o manejo das águas pluviais teve problema ao longo dos últimos anos, sendo um problema conhecido do poder público. Então, isso pode, em razão da omissão, acabar responsabilizando o Estado pelos danos e pelos prejuízos que as pessoas sofrem. Mas para acionar a justiça e pedir a reparação, é preciso ter provas. Nesse caso, vale fotos e vídeos do momento que o veículo foi danificado por causa de buracos na pista, além de um relatório de uma oficina mecânica e testemunhas. Você pode participar do Jornal da Justiça. Mande sua sugestão de reportagem para o nosso WhatsApp. Anote 61 99260 6116. A seguir, o Tribunal Superior Eleitoral lança portal para jovens eleitores. Voltamos em instantes. Bom, a justiça para mim é algo que seja certo, né? Jovens eleitores contam agora com uma página na internet dedicada a eles. O site foi desenvolvido pelo Tribunal Superior Eleitoral. Um espaço que consegue atrair qualquer jovem para o exercício da cidadania. Com história em quadrinhos e personagens adolescentes, a página Jovem Eleitor, criada pela Assessoria de Comunicação do Tribunal Superior Eleitoral, foi pensada para mostrar a quem tem 16 e 17 anos que é importante participar da escolha de cada candidato. É que quem se encontra nessa faixa etária não é obrigado a votar, mas pode ajudar a decidir o futuro das nossas cidades por meio do voto. A ideia é conscientizar dessa importância, meio que já treinar para ele exercer esse papel como cidadão, né, de grande importância para a democracia. Mas ninguém consegue votar sem o título de eleitor, seja o físico ou o virtual, e-título. Por isso, a equipe coletou as principais dúvidas que surgiram nas páginas das redes sociais do TSE e criou um espaço com perguntas e respostas, o que simula uma conversa de WhatsApp. A gente pensou em trazer esse público, né, que cada vez mais utiliza o celular, que cada vez mais consome essas informações,
para trazer num assunto que às vezes ele não tem tanto conhecimento, né? Está iniciando ali no processo eleitoral. A gente pensou em trazer as principais dúvidas e, com isso, montar esse layout mais jovem. Tendo a página, a pessoa pode acessar ali em qualquer momento, né, do computador, do celular, tá em casa, na rua, no trabalho. Então, assim, é um meio fácil das pessoas acessarem para conseguir essas informações que são de extrema importância. O site também traz informações sobre eleições, quando elas ocorrem, quem pode votar, qual a diferença entre eleições gerais, municipais e suplementares e esclarece como é feita a votação. A página ainda fala sobre a Justiça Eleitoral, que é responsável por organizar as eleições. Se você achar que ainda precisa de mais conteúdo sobre o título, também tem. Existe um link para a página da Justiça Eleitoral com uma série de informações. E, claro, tem o banner para a campanha Jovem Eleitor, que integra esse conjunto de incentivos ao público mais novo para exercer o poder da decisão e votar. Afinal, o voto tem superpoderes, como mostra esse vídeo também desenvolvido pelo TSE. O material destaca a mobilidade urbana, a educação e os espaços públicos, temas que fazem parte do nosso cotidiano. O vídeo já circula nas redes sociais e é transmitido pelas emissoras de televisão. As rádios também aderiram. Esse ônibus tá demorando, hein? O pior é ficar aqui em pé, na chuva. Tudo isso é para trazer você, jovem, para participar das eleições, independentemente do seu estilo, da sua cor, raça ou religião. O seu poder de escolha é gigante e a página também traz essa ideia da pluralidade dos jovens eleitores. A gente tentou trabalhar com cores bem chamativas, né? Então, a ideia também da diversidade, né? Então, você pode ver que os bonecos são bem diferentes. Então, a gente tentou trabalhar nesse lado aí de diversidade e também para o público jovem. A página já está disponível e também pode ser acessada pelos portais da Justiça Eleitoral e das eleições. Uma página simples, mas que cumpre bem o objetivo. E a ideia é, com o passar do tempo, a gente identificar novos conteúdos que são de importância para o jovem eleitor e a gente ir agregando essas informações na página. O Superior Tribunal de Justiça homenageou o ministro Rui Rosado Aguiar. O auditório externo do Superior Tribunal de Justiça tornou-se uma grande sala de aula para advogados, magistrados, servidores públicos, professores e estudantes universitários. As decisões e as reflexões do ministro Rui Rosado são ensinamentos valiosos para quem lida direta ou indiretamente com o direito. O nosso objetivo, porém, no presente seminário é relembrar o homem público, mostrando a sua postura dedicada ao próximo e ao bem comum, que norteou toda a vida pública do ministro Rui Rosado, desde os tempos de promotor de justiça, passando pela sua atuação como juiz de alçada e desembargador no Poder Judiciário do Rio Grande do Sul, ministro do Superior Tribunal de Justiça, bem como na atividade acadêmica, em diferentes faculdades de Direito, na Escola Superior da Magistratura do Rio Grande do Sul, no Conselho da Justiça Federal, até a sua atuação mais recente na arbitragem. Rui Rosado Aguiar não era simplesmente um ministro, mas o ministro do Superior Tribunal de Justiça. Ele foi me apresentado por um outro grande ministro, também que já passou para outra vida. Eu conheci Rui no seu gabinete, levado pelo ministro Salvo de Figueiredo Teixeira, meu grande amigo. E o Salvo me aproximou do Rui e ficamos amigos. Fiquei amigo de um magistrado cordial, elegante, preparado. E quando eu, como advogado do Banco do Brasil, o procurava para despachar, ele tinha o processo em mãos com todos os detalhes. E, com muita elegância, debatia com a gente sobre a questão. A jornada Rui Rosado de Direito Civil contou com as presenças de familiares do ministro. A esposa, dona Diva de Andrade Aguiar, recebeu do presidente do STJ, ministro João Otávio de Noronha, uma placa em homenagem ao marido. O meu pai teve o maior orgulho de integrar esse tribunal, o Tribunal da Cidadania. As homenagens às pessoas que foram convidadas para falar, todas de relação muito próxima dele, então nos deixa
ao mesmo tempo perto dele. Isso para nós é um orgulho assim indefinível. O ministro Rui Rosado era formado em Ciências Jurídicas e Sociais, fez especialização em Direito Penal e Direito Comunitário e mestrado em Sociedade e Estado. Foi promotor, juiz e desembargador no Rio Grande do Sul e aqui no STJ atuou em Direito Privado. Dedicou-se à magistratura, mas sem deixar de exercer também a carreira de professor. Após a aposentadoria em 2003, o ministro Rui Rosado continuou ensinando, até mesmo fora das salas de aula, como nesta entrevista sobre união homoafetiva. O direito não regula o amor, não impõe, não elimina, não proíbe, mas que, de alguma forma, em razão dessa relação, existem efeitos obrigacionais, existem efeitos patrimoniais e hoje existem também efeitos familiares. O ministro faleceu em agosto de 2019. Seu legado foi lembrado ao longo de 7 painéis compostos por temas que marcaram sua carreira. Assuntos como boa-fé, relações comerciais, contratos, arbitragem e direito do consumidor, área em que era um dos maiores especialistas do Brasil. Foi um grande crítico da morosidade processual. Foi um grande crítico do formalismo excessivo do judiciário, do excesso de recursos. E sempre preocupado em participar de toda e qualquer inovação que visasse a prestação jurisdicional rápida, eficaz e informal. A sala de sessões da primeira turma do Supremo recebeu hoje a palestra Responsabilidade Penal pela Negação do Holocausto. Durante a palestra, o professor de Direito Penal alemão Martin Heger, da Universidade de Humboldt de Berlim, explicou que no período pós-guerra, reclamações na justiça pelo Holocausto só eram possíveis quando feitas por parentes próximos das vítimas. Porém, muitos desses familiares tinham morrido, justamente em razão do regime nazista. Dos anos 60 em diante, isso começou a mudar e ainda hoje, casos de reparação são analisados judicialmente. Segundo o professor, com o avanço da jurisprudência alemã, a negação da existência do Holocausto não só não é aceita, como é considerada como um ataque ao Estado, por incitação ao ódio contra parte da população. No final do evento, o ministro Gilmar Mendes ressaltou que a análise do Holocausto impacta em outras questões que estão sendo discutidas no próprio Supremo. Tivemos recentemente a decisão do Supremo no caso de ampliação da lei do racismo para proteger as pessoas vítimas de ataques homofóbicos. Portanto, um pouco dentro desta concepção. E entre nós também tem havido, como sabem, o debate sobre a temática da minimização dos danos causados pela ditadura militar ou até a sua negação. Você vai ver em instantes. Superior Tribunal de Justiça condena a emissora de TV por uso indevido de música. Saiba mais sobre esse caso daqui a pouco. Até já. É ter os direitos de cada um sendo respeitados. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça condenou uma emissora de TV que incluiu na gravação de um CD uma música de um programa. A intérprete da canção alegou uso indevido da autorização. O Sítio do Pica-Pau Amarelo é uma história infantil da literatura brasileira. Ela foi escrita por Monteiro Lobato. A obra fez tanto sucesso que foi parar na televisão. A intérprete de uma música que foi utilizada em um programa procurou a justiça alegando violação dos direitos porque a emissora de TV gravou um CD com a canção. A música Liemi, Ali Emília foi gravada por uma professora de canto e a aluna dela a pedido de uma produtora.
A emissora foi condenada em primeira e segunda instâncias sob o fundamento de que não era possível confundir a autorização dada para o uso da música no programa com a permissão para sua inclusão em novo material, no caso CD. Para o relator, ministro Marco Aurélio Belize, a mesma música, por conter a interpretação da autora da ação, também se sujeita à esfera do direito exclusivo da intérprete, que pode autorizar ou proibir a reprodução. Com isso, os ministros da terceira turma concluíram que a emissora, ao pretender utilizar a música para outra finalidade, precisaria da autorização expressa da artista, o que não ocorreu no caso. Alunos do Colégio Estadual da Polícia Militar de Goiás, que fica na cidade de Pirenópolis, visitaram a sede do Supremo Tribunal Federal, aqui em Brasília. A visita foi um prêmio de fim de ano para os 96 melhores alunos do colégio. Começou pelo tapete vermelho, com as fotos dos ministros que fizeram parte do Supremo até hoje. Aqui também foi montada uma exposição sobre a República. Os estudantes também conheceram o Salão Nobre, onde são recebidas autoridades estrangeiras. O passeio terminou no plenário, local dos grandes julgamentos. Faz aprimorar o conhecimento, né? Conhecimento sobre a história. Ter mais conhecimento, né, sobre as coisas. Eu acho muito legal vir aqui. Achei muito legal, gostei muito aqui. Muito bom, mais aprendizagem, mais conhecimento. Hoje nós temos o Supremo como referência, né? Guardião da Constituição. E eles, mais do que ninguém, merecem esse conhecimento, né? O Ministério Público de São Paulo denunciou o ex-prefeito de Boituva, Edson José Marcusso, e mais 18 pessoas, entre elas ex-secretários municipais, funcionários públicos e empresários, por crimes contra a administração pública. De acordo com as investigações, eles participaram de um esquema de desvio público, de dinheiro público, e vão responder por associação criminosa, peculato e desvio e fraudes em licitações públicas. Os prejuízos aos cofres públicos passam de R$ 1,5 milhão de reais. Bem, é hora de darmos um giro na rede para saber as últimas notícias. Vamos até a redação do Jornal da Justiça para falar com a repórter Fernanda Porto. Ela tem as informações. Olá, Fernanda, boa noite. Boa noite, Guilherme. Boa noite a todos. A gente começa o giro de hoje falando que a primeira turma do Supremo Tribunal Federal afastou o reconhecimento da prescrição da pena imposta a um réu. O entendimento foi de que o acórdão que confirma a sentença condenatória também interrompe o prazo prescricional. No caso em questão, o Ministério Público Federal questionava a decisão do Superior Tribunal de Justiça, que havia reconhecido a extinção da punição do réu em razão da prescrição pretensão punitiva. E no Rio de Janeiro, o Ministério Público investiga suposto esquema de propina na Prefeitura. A denúncia aponta que Marcelo Crivella possa ter envolvimento com acordos ilícitos relacionados à campanha de 2016. E a Caixa Econômica Federal e a Arena Itaquera, ligada ao Corinthians e Odebrecht, pediram na Justiça a suspensão de ação de execução movida pelo banco por mais de 60 dias. A solicitação foi feita para que as partes envolvidas tenham mais tempo para chegarem num acordo. O giro fica por aqui. Você em casa pode rever a qualquer momento essas e outras notícias. É só acessar nosso canal no YouTube. Digita lá TV Justiça Oficial. Guilherme? Obrigado, Fernanda. Bem, o Jornal da Justiça de hoje termina aqui. Muito obrigado pela companhia. E a gente reforça o convite. Mande sua sugestão de reportagem para o nosso WhatsApp. O número é 61 992606116. Uma ótima noite para você.